Acho que eu... Ah, tá contigo. Oi. Vou pegar. Estica. Boa tarde para vocês. Tudo certo? Nosso tema hoje vai ser sobre reencarnação, tá? Então, vou dar mais ou menos alguns conceitos, um pouco da questão da filosofia, um pouco da crença, que já é, na verdade, vocês vão ver em outras aulas algumas pesquisas, mas vamos se limitar agora à crença e reencarnação presente na história da humanidade, tá? Então vamos lá, reencarnação, né? Encarnação, retorno à carne, ou renascimento num novo corpo. Como vocês estão aqui no Espírito, não é uma novidade para vocês, mas é um dos temas mais debatidos entre espíritas e principalmente outras religiões que não são reencarnacionistas, né? Falando de religiões não reencarnacionistas e reencarnacionistas, a reencarnação não é uma criação do Espiritismo, o próprio Kardec comenta isso. É um conceito já presente em várias religiões anteriores até o Espiritismo. Ela já está presente no hinduísmo, né? Que é até muito anterior ao budismo. O hinduísmo na Índia, nos seus escritos é considerado sagrado, já tem lá dentro do Gita, que é um poema épico, filosófico, moral da religião hindu, quando Arjuna questiona Krishna, que é naquele poema épico, ele é a manifestação de Deus numa forma humana, que está ali bancando o cocheiro ali para o Arjuna, que é um príncipe. Ele está guerreando num campo de batalha contra primos, irmãos dele no outro lado. Eles entraram em conflitos. E ali o Arjuna ele começa a questionar o que é a vida, se ele deve ou não deve entrar em combate, se deve eliminar ou não deve. E nesses conceitos todos vai se colocando o conceito de reencarnação. Obviamente que a reencarnação, a crença em reencarnação, assim como, por exemplo, o cristianismo, o cristianismo não é uníssono, não é uma coisa, não é um conceito, deveria ser, mas não é comum, há divergências, né? Se não houvesse divergência, não teria essa quantidade de religiões cristãs no mundo todo, que é uma quantidade enorme, né? Principalmente após o advento de Martinho Lutero, no ano lá de 1500, com o surgimento do que depois vai se ganhar o nome dele de luteranos, que vai dar origem, né, a várias ramificações, desde os calvinistas também na Inglaterra, e na atualidade, onde a lei permite que qualquer um monte uma igreja com denominação nova, mas que tem por base esses neocristianismos, né? E a gente vê que há uma diversidade grande. Então a reencarnação também tem uma diversidade grande de interpretações. O hinduísmo, dentro do hinduísmo, nós vamos ter ali uma seita, o jainismo. O jainismo considera que nós voltamos em sucessivos corpos, e esses corpos nem sempre precisam ser humanos. Podem ser corpos de animais, corpos de vegetais, tanto que no jainismo eles têm a proibição de matar qualquer tipo de ser vivo, pelo fato de poder ser ali algum ente querido, dentro desse conceito. Além do hinduísmo, claro, vamos ter também encontrar no budismo o conceito de reencarnação, a roda da vida.
O budismo geralmente ele é uma doutrina surgida na verdade na Índia. Siddhartha Gautama era um hindu, um brahmane, na época se chamava brahmanismo, né? Por ver várias falhas dentro do brahmanismo, assim como o Jesus na sua época viu entre os fariseus, que haviam deturpado os conceitos, ele acabou questionando o brahmanismo e os seus seguidores passaram a receber o nome de Buda por ele ter essa denominação que é o iluminado. Então o budismo tem, obviamente, com isso, uma cultura hindu, brahmanista, em que ele considera a roda da vida, mas o budismo não costuma entrar em indagações muito abstratas a respeito da vida. É uma religião que é para ser mais prática. Então, para eles interessa a purificação da mente, evitar o mal e fazer o bem, que são os três conceitos bases do budismo. Obviamente que o budismo, ao decorrer dos séculos, teve suas ramificações, como o cristianismo, como tudo, porque são pessoas. Então nós vamos ter o budismo tibetano, que é o mais conhecido, o Dalai Lama, que você vai lembrar principalmente que o budismo daí ali é cheio de cerimônias. Talvez vão ver já em filmes, às vezes, os mosteiros, que tem uma rodinha num pilar que eles giram, fazem sons, né? Os mantras, que vem do hinduísmo também, porque a yoga, lá presente na Índia, tem os mantras, tem os mudras, tem as suas características, as suas metodologias, né, de meditação. Mas o budismo original não era também assim. Então nós encontramos no hinduísmo, veja, muito tempo atrás, no budismo, já ali 600, 400 anos antes de Cristo, encontramos. Vamos também encontrar mais à frente, já posterior a Jesus, entre os cártagos, também em seitas, não como uma religião oficial deles, mas em seitas, assim como nós encontramos no século ali 19 os teosofistas, né? Uma seita mística esotérica, que também Madame Blavatsky se foi ao Egito, foi à Índia estudar as filosofias orientais e trouxe à Europa, introduzindo isso e ganhando o nome de teosofia com muita força. Inclusive, o presidente da Associação de Pesquisas Parisienses Espíritas, após o desencarne de Kardec, ele acabou estudando muito esoterismo e introduziu nas suas práticas na Europa muito da teosofia também, alguns conceitos, deturpando um pouquinho a questão do espiritismo na Europa. Um dos fatores que viria posteriormente a fazer com que o espiritismo se descaracterizasse e sumisse da Europa. Claro que ali nós temos também a questão posterior, principalmente da Primeira Grande Guerra, né? Quando há uma eliminação de grande parte da população e, com isso, o fim de várias filosofias e seitas que existiam. Nós vamos encontrar também a questão da reencarnação no judaísmo. Pasmem, talvez vocês já viram falar da Kabbalah ou a Kabbalah, né? Que é uma seita também judaica de cunho esotérico, surgido aí no século XII pós-Cristo, que tem o conceito da reencarnação. Lá, como os hindus, eles têm um conceito diferente do nosso conceito de reencarnação como espíritas, que é muito mais abrangente e possui algumas conotações diferentes. Eles também creem que seja possível, muitas vezes, voltar num corpo de um animal, de um vegetal, porém como uma punição. Há uma quantidade, um limite de vidas que você reencarnaria, que você teria que fazer provas para sua evolução, mas a questão aqui é que a crença já estava presente ali na Kabbalah, e alguns estudiosos
afirmam que já havia na época dos fariseus, inclusive, a sua presença, mas não como, obviamente, uma crença oficial. Assim, por exemplo, como o espiritismo hoje é um percentual muito pequeno, né, na população mundial, né, pequeníssimo, não poderíamos dizer que seria uma crença oficial, né, do mundo, né? Mas está presente. Então também havia os seus adeptos na época, alguns estudiosos afirmam, na época dos fariseus. Vamos encontrar aí muito remotamente, daí no passado, no Egito, como um estudo para alguns, chamados o famoso estudo esotérico, os iniciados recebiam esse tipo de ensinamento. É tão real isso que o famoso Livro dos Mortos, que é uma obra egípcia do Egito Antigo, encontrada, relata tanto que a mumificação, tudo, por quê? Porque eles acreditavam no pós-vida. Mumificava-se o corpo porque o dono daquele corpo, né, que havia desencarnado, iria precisar dele, era enterrado com suas riquezas, que a mumificação era limitada a quem tinha posses, né? O faraó e outros de estirpe ali da realeza. Então no Livro dos Mortos também nós temos a conotação de deuses, o deus da morte. Vamos encontrar ainda esse conceito da morte entre os gregos. Agora com esses filmes todos de mitologia grega, vocês vão lembrar que o Hades, né, que era o mundo dos mortos, geralmente acaba sendo o vilão, né, porque se faz a analogia com a mitologia católica cristã do inferno, né? Então, o Deus que cuida dos mortos, então é o famoso Satanás, né? Então ele é o vilãozinho sempre nos filmes. Mas esse conceito já havia, tanto que a mitologia, se não me falha a memória, acho que é Orfeu, que sua esposa desencarna, e ele avança no submundo dos mortos para resgatar ela. Então ele faz uns acordos com os deuses e vai lá resgatar do mundo dos mortos a alma de sua amada. Então nós encontramos ali no Egito Antigo, nós vamos ter ali por volta de 1200, 1300, o Akhenaton IV, Amenhotep IV, Akhenaton, que é o faraó renegado, que ele vai ter conceitos fortíssimos também nesse aspecto, inclusive no Deus único. Até então a mitologia egípcia, que era, tinha crença em vários deuses, politeísta, vários deuses. O Akhenaton ele tenta introduzir até a força, que é o pai do Tutankhamon, aquela famosa sarcófago, né, do Tutankhamon, que desencarnou ali com 16, 18 anos. Ele tenta introduzir a força, não dá certo, porque os sacerdotes da época se rebelam depois contra ele e lhe tomam o poder, né? Praticamente quase varrendo o nome dele da história egípcia. Os arqueólogos que conseguiram, por um acidente de percurso, achar uma determinada escritura e aos poucos foram escavando e foram descobrindo a existência desse faraó, que tentaram apagar ele da história, de tanta raiva, porque ele tentou tirar todo um comércio que havia, que assim como os fariseus entre os hebreus, os faraós egípcios também. Você tem um problema, traga a sua cabra para mim que eu vou dar um jeito, né? Está precisando de um marido, beleza, o que você vai me trazer aí para eu resolver o seu problema? E fazia os seus rituais. Com isso, o que aconteceu com o decorrer do tempo, os faraós foram adquirindo muita fortuna, muito dinheiro, muito poder, e o seu poder político chegava a igualar ao do faraó. Então foi uma tentativa até política da Akhenaton de derrubá-los, né? Evitando qualquer tipo de conflito. Vamos ver isso novamente se acontecer entre os fariseus e posteriormente entre os cristãos novamente, né? Através na sua época na Igreja Católica, quando misturou o sacerdócio com o poder político, né? Em que o Papa, na verdade, passava a ter mais poder que o próprio imperador, muitas vezes, que o rei. Surgindo as cruzadas, as inquisições, que eram tudo com objetivos de adquirir territórios, riquezas. E geralmente as autoridades eclesiásticas eram barões,
eram monarcas, não eram por vocação, por dedicação a um estudo, de repente, filosófico, religioso, cristão. Havia um outro tipo. Então parece que até os espíritos reencarnam realmente, né, trazendo as suas características passadas, né? A história se repete no final das contas. Então a reencarnação não é uma novidade no mundo. Na realidade, a reencarnação, num conceito tão abrangente como eu estou colocando para vocês aqui, é da maioria da população. Pegarmos chineses, pegarmos aí os indianos, que são a maioria da população do mundo, só ali nós já temos talvez ali quase superando a crença dos não reencarnacionistas, né? Acrescenta ainda as pequenas religiões como Espiritismo e Teosofia, Rosa Cruzes, que também acreditam, que mais? E outras, né, que tem por ali, que me foge agora a memória. Nós temos uma... Qual? Perfeito. Que são as religiões mais modernas, né? Isso. Vamos encontrar, possivelmente, dentro do candomblé nós a temos também, mais ou menos. A Umbanda, ela o tem, principalmente por a influência kardecista, como se diz aqui no Brasil. A Umbanda, ela surge do candomblé com misturas do kardecismo, tendo aí realmente o conceito da reencarnação. Se há o conceito da reencarnação nas religiões africanas, bem, o Egito é uma religião africana, está na África. Possivelmente, em sua época, ela deve ter influenciado outros países que estiveram sobre o seu império na época. E até eu diria, me arriscaria a entrar num conflito, que talvez os hebreus tenham, na verdade, desenvolvido esse conceito de reencarnação no período que estiveram no Egito, conforme está, né, na história narrada por eles mesmos, que é o que vocês chamam de Bíblia. Né? O Velho Testamento é todo um escrito histórico, né, a respeito da época que eles estiveram como escravos no Egito. Talvez ali eles tenham assimilado de fato esse conceito de reencarnação ali. Mas o que é interessante, voltarmos ali a Cabala e voltarmos agora aos hebreus, ao judaísmo, hoje, nos tempos atuais, muitos rabinos consideram o conceito de reencarnação como algo extremamente presente nas velhas escrituras, na Torá, que para nós é o Velho Testamento. Né, os 5 livros de Moisés ali. Eles acham extremamente presentes. E nós temos alguns indícios que está inclusive presente no Novo Testamento. Há uma discussão ferrenha. Vocês vão entrar na internet, é uma maravilha. Você vai, bota lá, nesses blogs que tem comentários, então você encontra muita coisa. Obviamente que você encontra espírita mal educado, como encontra fanáticos cristãos não reencarnacionistas também mal educados, mas tu encontra gente bacana. Você encontra pessoas de ambos os lados com raciocínios bastante interessantes. Creio que é uma discussão que vai se estender muito, até que se tenha, de fato, arqueologicamente, encontrar alguma escritura realmente bastante antiga, como os famosos papiros do Mar Morto, que até hoje não foram muito bem divulgados, né? E creio que ainda está alguns em análise, que possa tirar essas dúvidas. Nós temos um livro escrito por um espírito que esteve no Fore Blue, o professor Celestino Severino da Silva, né? Que ele escreveu sobre as traduções bíblicas. Tem muitas falhas de tradução, e nós temos um problema, nós interpretamos literalmente, nós, quando eu digo, não é espíritas, em geral, assim, principalmente o Brasil e países ainda que têm essa tendência de seguir literalmente o que está escrito na Bíblia. Se pega, às vezes, um artigo, uma preposição, um de, um na, e aí dá toda uma interpretação diferente. O Espírito estava na minha frente, estava comigo. Às vezes uma pequena mudança numa palavra
dá uma interpretação toda diferente. E nós ficamos ferrenhos e brigando por causa disso numa tradução no português. Quando, na verdade, o hebraico, que é a língua original, né, escrita o Velho Testamento, o Novo não foi escrito no hebraico, foi escrito, se não me engano, no grego, e alguma e outra passagem talvez no aramaico, que era o dialeto mais comum entre os apóstolos. Do grego ali, aí vai se traduzir posteriormente para o latim, do latim para trocentas outras línguas, inclusive na atualidade com edições que pegam, por exemplo, do inglês traduz para o português, do alemão para outra língua, ou seja, é um telefone sem fio absurdo nessa história toda. O hebraico, na época, ele não tem, se não me engano, as devidas vogais. Então, por exemplo, você vai ter lá, vou chutar, tá? Não sei hebraico. Um K, um P e um T. Mas que poderia se pronunciar como copto, sei lá, ou capote, capite, seriam palavras totalmente diferentes, mas na escrita seriam iguais. Então, vocês imaginam a confusão que isso pode dar numa tradução. Depende de quem está traduzindo. Você pega ali hoje um filme, bota um Netflix ali, e bota dublado e bota a legenda ao mesmo tempo. Nunca o dublado é exatamente igual como está ali na legenda. Pode até a ideia ser parecida, mas já muda. Pode haver uma interpretação equivocada. Sem falar que, ainda falando sobre a questão da Bíblia, no começo não haviam capítulos e versículos, era tudo uma coisa só. Não havia essa separação. Então era um amontoado de textos sem vírgula, porque o hebraico não tem vírgula, não tem pontuações, não tem parágrafos. Então vocês sabem, se você às vezes bota uma vírgula num determinado texto, já muda também a interpretação que você dá. Então o tradutor, na hora que está traduzindo, se ele considera que aqui acabou a frase, ele bota uma vírgula e continua. Futuramente, quem for pegar esse texto e for usar ele para traduzir para a sua língua, vamos dizer que foi traduzido para o latim, vai usar para traduzir, vai traduzir essa ideia que está aqui, não mais a original, que de repente não tinha vírgula nenhuma. Era para ser outro tipo de ideia. Está repleto. O livro do Celestino é excelente para quem quiser desmistificar um pouco essa questão da Bíblia infalível. Os conceitos morais que estão ali são fantásticos, porém, a sua tradução é questionável. Os conceitos estão ali. Você pegando algumas estrofes presentes ali, não tem sentido algum. Perde-se o sentido completo. Não tem lógica. De repente, está uma ideia e pula para uma outra coisa absurda. Não faz sentido. Mas por tradição se permanece, pega-se assim errado e se segue o errado adiante. Porque ninguém pode tocar naquilo. E há até os estudiosos, os historiadores, comumente fazem esses apontamentos. Né? O nosso problema é o literal. Em vez de pegar a essência do ensinamento moral, como deve ser em tudo, né? Mesmo entre os espíritas, a gente pega, às vezes, fica discutindo a interpretação de uma determinada passagem dentro das obras de Kardec, ou fora de Kardec, se leva literalmente as coisas ao pé da letra, e se esquece que o essencial, o que é? É o filosófico moral que está ali embutido, a ideia, e não a forma que foi transmitido. Obviamente, claro que não vamos ser exagerados, né? Se uma palavra está de forma escrita ofensiva, é uma ofensa, e ponto final, não tem um ensinamento moral ali por trás, uma coisa esotérica, né? Não é esse o caso. Mas diante da reencarnação a gente se questiona, né? Muitas pessoas não acreditam, né? Dentro da sua crença, dizem que não está presente. Nós temos uma passagem, que é Mateus capítulo 17, em que os discípulos questionam porque havia, lá no Velho Testamento, na Torá, em Malaquias capítulo 4, uma profecia, em que, vamos dizer, Jeová,
que era o Deus, né, era o termo que se usava, eu vos mandarei o profeta Elias primeiro, para preparar a vinda, o grande dia, terrível e grande dia do Senhor. E era um conceito que os judeus tinham, que o Cristo, porque é uma profecia até hoje, os judeus esperam pelo Cristo, né, o Salvador, que na concepção deles viria trazer de novo a pujança física e política do país deles. Havia essa conotação na época. Então, pela profecia, eles esperavam que Elias ressurgiria, é muito literal isso, mandaria o profeta Elias, e após Elias viria o advento do Cristo. Então, os discípulos perguntam a Jesus, mas Senhor, não é necessário que venha Elias antes? E ele responde, ele veio, mas não o reconheceram. E aí os discípulos, está ali narrado, entenderam que ele estava falando de João Batista. Então, se questiona muito, como é que João poderia ser Elias? Aí, claro, nós vamos lembrar, se não me engano, João capítulo 3, Nicodemos tem uma conversa com Jesus, que Jesus fala, não acheis estranho, mas é necessário nascer de novo. Aí Nicodemos, mas como nascer de novo? Posso eu, um homem já velho como sou, voltar para dentro do ventre da minha mãe? E aí você não entende nem essas coisas, querem que eu fale de mais coisas. É preciso nascer de novo. A carne nasce da carne, o espírito nasce do espírito. Então, essas duas passagens nós usamos como subsídio, como base, para colocar que na época de Jesus havia, sim, um conceito de reencarnação. Havia, possivelmente, alguns que compreendiam, mas, por exemplo, se não me engano, acho que Nicodemos, ele era, inclusive, acho que ele era um fariseu. Porque, se eu não me engano, nessa passagem o Cristo fala, tu és mestre em Israel. O que ele queria dizer com isso? Que tu és um instruído. Poucos eram instruídos. Eram os fariseus que recebiam, se não me engano, os escribas, talvez os saduceus também, tinham acesso, porque tinham mais posses. O restante da população era analfabeta, necessitava daquelas pessoas para saberem a lei. A lei era passada muito de forma oral. O Talmud, que a gente escuta do judaísmo, na verdade é a transcrição escrita das leis que eram totalmente verbais na época. Então nós temos essa passagem que João, que o Cristo fala, inclusive, acho que no anterior, em Mateus 3, que o Elias era João Batista. E aí é um questionamento, porque há outras passagens, e essa é uma questão, não quero ofender ninguém que de repente ainda tem um conceito de que a Bíblia é infalível, mas há passagens que se contradizem dentro da Bíblia, tá? Tanto no Velho quanto no Novo. Por que isso? Porque a Bíblia, ela não é um livro escrito de um fôlego só. É um livro escrito ao longo de séculos. E principalmente o Velho, ele foi transmitido muito oralmente antes de ser escrito. Em determinadas épocas, inclusive está no Velho Testamento, porque ele é um livro também histórico, em determinada época, o povo hebreu ficou sem os escritos, nem sabia das leis que Moisés havia recebido no Sinai, ou desenvolvido de forma inspirada no Sinai. Foi se encontrar no Templo de Salomão, num determinado local mais obscuro, cópias dos 10 mandamentos e das leis, né, as leis civis, e que para o judeu lei civil e religiosa é uma coisa só ali presente. Que daí eles reintroduziram essas leis ao povo hebreu. Então não há uma constância como a gente imagina. Então há muitas passagens, inclusive no Velho, que ora fala que os filhos pagarão pelos erros dos pais. Mas no mesmo Velho Testamento, há outras passagens, principalmente, se eu não me engano, no livro de Samuel, que
já fala justamente, ninguém pagará pelos pecados dos outros, mas cada qual receberá conforme as suas obras. Aquilo que a gente está acostumado a escutar na boca de Jesus, na verdade, trata-se de uma repetição de profetas anteriores. Mas que ele trouxe numa exemplificação fabulosa. Enquanto Samuel, considerado um dos grandes profetas da história hebreu, sacou a espada e matou muita gente em guerras, o Cristo já nunca fez isso. Pelo contrário, foi morto. Então você vê, e há uma discussão enorme, você vê que há indícios, óbvio que não há a palavra reencarnação, porque reencarnação é um termo novo, é uma palavra nova, mas a crença já existe desde Egito, Índia, depois China, com o budismo se alastrando por lá. Na Pérsia, Zoroastro também vai levar a questão da reencarnação. Né? Então você tem, inclusive, claro, no Japão atualmente, não é bem uma reencarnação, mas eles acreditam no pós-vida, porque a ideia de cultuar os antepassados tem como essência a crença num pós-vida, numa imaterialidade. Você vai encontrar até em alguns filmes, ou até mesmo em desenhos, a Disney é fantástica, não tem aquele desenho Mulan, né? Em que, na verdade, os espíritos dos antepassados dela vêm lá, e aí mandam uma entidade, claro, tem sua história de contos ali para ajudar ela, que geralmente tem-se um templo, né, um pequeno templo, pelo menos no passado, quando se tinha um maior poder aquisitivo, tem um templo onde ficavam, né, você orava, você cultuava os teus antepassados, os espíritos dos antepassados. Tá? Então, o conceito de reencarnação, vocês podem ver historicamente, é muito rico, riquíssimo. E dentro do judaísmo, muito presente. O judaísmo também tem, já naquele passado, o conceito do mundo dos mortos. Ele vai evoluindo esse conceito. Primeiro, eu não vou saber pronunciar o termo hebraico na época, mas era um local que você morria, você estava lá, mas é como se você estivesse meio que inconsciente. No decorrer do tempo, esse conceito foi se aprimorando, foi evoluindo esse conceito. Você pode ver que tem muita semelhança em todas as culturas. No egípcio, o conceito da viagem, caronte, o barcante, você entregava uma moedinha para ele atravessar no rio entre a vida e a morte e te levar para o mundo dos mortos. Você vai encontrar lá nos gregos a mesma questão, vivendo no mundo, às vezes com sofrimentos, os que foram maus. Né? Os bons também, naquela época os bons não ficavam no céu com os deuses, ficavam também no mundo dos mortos, mas de bem com a vida. Claro, os romanos também vão criar esses conceitos, que aí é uma questão que eles assimilaram culturalmente dos gregos. Né? Nós temos, então é muito, muito, muito rico toda essa história. Aqui, para a gente falar um pouco da nossa cultura ameríndia, né? Nós vamos encontrar o quê? Os antigos incas, né? Os maias, acredita-se que sim, mas os astecas. O que se fazia? Havia sacrifícios humanos para os deuses. Porque geralmente os sacrifícios, sim, não, ao contrário do que se pode pensar, não era que nem o canibalismo, que você pegava o inimigo e comia para ganhar as forças do inimigo naquela crença. A pessoa se prontificava a ser sacrificada. Era uma honra ela poder ir para junto dos deuses, para o mundo espiritual. Era comum, se não me engano, acho que eram os astecas, que a região do México ali eram os astecas, havia um tipo de um futebol, que era uma bola, não sei feita do que, se era folhas de couro, em que eles não usavam o pé, eles usavam geralmente os ombros, a cabeça, havia uma argola que eles tinham que atravessar pelo campo do time rival e fazer o gol lá, e havia um que ficava numa plataforma mais alta, que era tipo o goleiro, que não podia usar as mãos, mas defender. O time que ganhava, o capitão tinha a honra de ser sacrificado aos deuses. Depois os familiares recebiam o seu crânio limpinho e colocavam como um troféu em sua sala.
Para nós é selvagem, é terrível, para eles é cultural, era uma coisa... Por exemplo, para muitas pessoas, talvez para muitos de vocês, não creio que não, que são espíritas, mas o conceito de você cremar o ente querido é terrível, é inaceitável. Se você pegar 10 anos atrás, 20 anos e falar para algum blumenauense aqui que não, eu não vou ser sepultado, eu vou ser cremado, tá louco. É coisa de bárbaro, coisa de viking, né? Os hindus praticam isso há milênios, né? A cremação. Então a questão muitas vezes é cultural, né? E aí a gente pergunta, dentro disso, né? Se a vida é só uma, pensem só, tudo bem, dá para aprender tudo numa vida? Tudo a gente não consegue, mas talvez é possível aprender o suficiente para que nós evoluamos, sejamos boas pessoas, né, numa única vida e alcancemos o céu, o nirvana, seja lá o nome que queiram dar. E como ficam as pessoas, então, se como se diz, se a escritura cristã, que muitos consideram que é a única verdade, assim como o budista considera a sua, como o hinduísta considera a sua, por ser mais antiga, se for a cristã a única verdade, como fica aqueles antes do Cristo? Então Sócrates seria um pernicioso, que levou uma vida íntegra, talvez muito mais virtuosa do que todos nós juntos? Né? O fanatismo é uma coisa terrível. Uma única vida é complicada. E aí como é que ficaria uns 100 mil anos atrás, né? Não, uns 100 mil anos atrás, quando a gente ainda, de repente, talvez já o início do Homo erectus, né? O início do Homo sapiens sapiens, ou se nós fôssemos um Neandertal. O Neandertal não era um animal, era do gênero humano. O Neandertal era uma pessoa, pensava, né? Vivia em sociedade, com suas limitações, porque o corpo não possibilitava alcances intelectuais maiores, que depois vai surgir no nosso, que é o Sapiens Sapiens. Está aí ele. Como é que fica? Se é uma única existência, é o fogo eterno para ele? É o fim? Sem chance? Que na certa ele deve ter matado muitas pessoas, outros seres humanos. Mas é que ele não matou por querer, por sobrevivência. Mas então, se ele não vai para o inferno, ele vai para o céu? Vai para a bonança? Como é que fica isso? E a criança que morre com 2, 3 anos? Ou o bebê recém-nascido? Para onde ele vai? Qual é a direção que ele vai... O que ele vai receber? O bom ou o mal? Se ele vai receber o bom, qual é o mérito? Por que então ele teve esse privilégio de não passar pelos sacrifícios da vida e receber a pujança do outro lado? Por que não fui eu então a desencarnar já em eternidade, quando bebê? Pelo menos já estaria lá no céu, porque eu não fiz nenhum mal, sou um ser puro no sentido que não tive tempo de praticar nenhum mal. Se eu não vou, mas ele não vai porque os pais são maus. Então, do que adianta eu viver agora se eu vou ser julgado pelos atos de outro? Por que eu nasço com uma determinada doença e o outro não? Por que socialmente eu nasço, vamos dizer, lá na Etiópia, sem qualquer tipo de perspectiva de crescimento intelectual, sem recursos, diante da situação de fome, talvez eu mate outros para pegar o último pote de comida para minha família, e outro nasce na pujança numa família abastada. Quem vai merecer o céu? Se esse que foi na Etiópia, pelos sacrifícios que ele passou na vida, tudo, ele merece o céu,
mesmo tendo matado, porque a vida obrigou ele a ser assim, ele é uma vítima das circunstâncias, né? Então por que Deus não me colocou lá naquela situação? Porque o que é 60 anos, 70 anos diante da eternidade de alegrias que eu vou receber? Nesse conceito de única vida e de um céu ou um inferno. Mas não, esse outro pôde estudar, se tornou médico e salvou muitas vidas. Esse vai receber o céu. E esse aqui, como ele não fez o bem, ao contrário, até fez o mal, ou não fez o mal, mas também não fez o bem, não vai receber. E aí, o que vai ser do destino dessa pessoa? Somente a reencarnação, filosoficamente, é capaz de explicar essas diferenças ao redor dos nossos mundos dentro do planeta. Somente sabendo que nós somos uma sucessão de vidas, em que hoje as características, as situações, as circunstâncias que estamos recebendo são frutos, muitas vezes, de uma vida anterior ou de vidas anteriores, não necessariamente da última. Obviamente, não descartando a lei de causa e efeito, ela não se restringe à reencarnação. A reencarnação é só um conceito. É que nós temos o esquecimento entre as vidas, mas é mais ou menos como se fosse uma novela. Então, hoje acabou um capítulo, aguardem o próximo episódio. E aí se continua, só que é como se alguém chegasse no meio do capítulo e não soubesse dos anteriores, está pegando no meio do andar. Não entende o que está acontecendo. Não consegue entender a lógica do que levou até ali. É mais ou menos somos nós. Nós não entendemos daí o que sucede aqui nessa sequência. Mas está encadeado. E claro, como os nossas ações, nosso pensar, nosso sentir influenciam no agora, o que eu faço hoje também influencia amanhã. E falo amanhã, é amanhã mesmo, daqui a 24 horas, daqui a 48 horas, daqui a uma semana, daqui a um mês. E o que eu vou fazendo aí posteriormente vai reforçar ou vai modificar completamente os efeitos que eu gerei um dia atrás, uma semana atrás, um mês atrás, ou que eu mantive constante 1 ano, 10 anos, 20 anos. Quanto mais tempo eu faço um comportamento, uma forma de pensar, uma forma de sentir, mais tempo eu fico condicionado a ele. Mais fortemente eu fico condicionado. Mais tempo leva para modificar. O Alexandre vai nas próximas aulas trazer alguns casos de pesquisa de crianças que lembram de vidas passadas, adultos que se recordaram de flashes de vidas passadas, que é muito interessante. Os espíritos, no capítulo 4 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se as características físicas seguem nas vidas sucessivas. E os espíritos falam não, porque o corpo que existiu outrora não existe mais aqui. Porém, eles comentam que as qualidades, o perispírito, que é o corpo espiritual, lembra que vocês já estudaram sobre isso, ele tem influência sim sobre os organismos humanos. Vocês vão ver pesquisas de pessoas que nascem, às vezes, com certas deficiências físicas oriundas de um acontecimento de uma vida passada. Agora, não pensem que tudo sempre é uma vida passada, que é uma consequência. Se vocês pegarem a literatura espírita, André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, e assim vai, vocês vão ver que, em alguns casos, nós solicitamos algumas deficiências também. Então, a gente não pode pegar a regra, não pode ficar limitado então é sempre assim, não, é muito maleável. Assim como a gente não pode ficar preso a um conceito assim, fixo, a Bíblia é literal, né? A gente precisa ser maleável nas coisas. O mesmo sucede aqui com a reencarnação, a lei de causa e efeito. Não quer dizer que, porque eu nasci cego é porque eu usei os meus olhos indevidamente. Nem sempre. Talvez não é uma consequência do perispiritual, mas sim às vezes uma solicitação.
E a gente não solicita só coisas ruins, pode solicitar às vezes o que nós consideramos coisas boas, né? Uma posição social às vezes pode ser solicitada, analisada e considerada que é válida para aprendizado. Uma condição social paupérrima, uma condição social boa, porque para ter acesso à escola, à educação, para tentar inibir determinadas posturas erradas do passado, é muito abrangente. Só que a nossa reencarnação como espíritas, ela não aceita uma coisa: não há retrocesso. O espírito não retrocede na vida. Em que sentido? Em espécie. Para nós, conforme... Assim, espécie tem acento ainda, agora na nova ortografia? Espécie. Espécie. Acho que não tem. Tem ainda? Não é uma paroxítona? Espécie. Espécie. Tá. Peguei agora todo mundo, né? Tá. Nós não voltamos em corpos de animais, não voltamos em corpos de vegetais, porque não há sentido para a nossa evolução. Nós necessitamos interagir socialmente. Nesse embate com os nossos, que nós consideramos antagônicos, as pessoas que nós não gostamos ou que nos querem mal, é que nós nos desenvolvemos uma coisinha chamada ternura, afeto, humildade, gratidão e todos esses sentimentos nobres assim que tem. Então nós não retroagimos. O livro dos Espíritos, no capítulo 4 e o capítulo 5, são 2 capítulos fantásticos dos livros dos Espíritos, falando só sobre a reencarnação. O 4 são perguntas, o 5 é uma interpretação sobre todas as respostas que o Kardec escreve, imenso, mas com um conteúdo fantástico. Ali você vê que o livro dos Espíritos, ele é muito humilde, o Kardec, quando falava que era uma obra dos Espíritos. Todo aquele capítulo é obra dele, do raciocínio dele. Tu vê a grandiosidade daquele homem naquela época, século XIX, né, para considerar. Os Espíritos falam que nós voltamos várias vezes e podemos, sim, intercambiar entre mundos. Se evoluímos, vamos para mundos mais evoluídos. Mas não necessariamente que nós vamos para mundos evoluídos. Nós poderemos, sim, ir para mundos iguais. Que aqui há, de repente, no planeta X do planeta Y. No planeta Y há oportunidades de experiências que não tem no X. Então nós vamos para aprender. É possível, apesar que alguns questionam, mas lá está, é possível também que nós voltemos a vamos dizer, o planeta A de atrasado. Voltemos a um planeta inferior em relação ao nosso. E aí pode se perguntar, mas não se diz que os espíritos não retroagem? Mas não é bem uma retroagir. Novamente é que a gente fixa as ideias, os termos, de forma muito pesada. Nós não retroagimos dentro de uma faixa chamada humana. Nós estamos nessa faixa humana. Nós não retroagimos aqui. Quando o Kardec pergunta, um homem de bem, de bem, pode uma nova existência se tornar um homem imoral? Os Espíritos falam, não. Pode um homem de má índole se tornar um homem de bem? Pode, se ele se arrepender. Quando ele fala aqui os Espíritos, nós temos que cuidar quando lê o livro dos Espíritos, tá? Que os Espíritos eles respondem exatamente aquilo que perguntaram e muitas vezes eles estão generalizando. Se você estudar direitinho o livro dos Espíritos, você vai ver que muitos termos são generalistas para falar, às vezes, você tem que ver o contexto. Eles estão falando de espíritos atrasados, de espíritos muito evoluídos, ou de espíritos medianos. Quando eles falam homem de bem, ele está falando de realmente um homem de bem. O que nós consideraríamos como santo, que já não tem mais males, mas não é a nossa realidade como medianos. Porque nós sabemos que nós temos, às vezes, momentos que nós somos bons e momentos que somos perversos, vingativos, passamos rasteira, enganamos, mentimos,
Mas tem horas que nós somos capazes de ajudar uma pessoa que está necessitando, um amigo que perdeu a família, nós somos capazes de passar às vezes uma madrugada junto dele, dando ombro amigo. Então, no mediano das coisas, na atualidade, nós não somos 100% bons nem 100% ruins. E aí o que acontece? Se eu, de fato, já não tenho mais, vamos dizer assim, uma agressividade ao ponto de tirar a vida de outra pessoa de forma cruel, que eu desenvolvi uma sensibilidade de amor à vida, ao belo, às coisas, eu não vou retroagir numa outra vida e ser reencarnar como se fosse um assassino. Porque não é assim, não existe um corpo de um assassino, eu não vou lá, reencarno e viro assassino. O assassino é por causa do espírito que está ali reencarnado. Eu não o sou mais, não tenho mais contatos, não vou sê-lo. Mas se eu me controlo, a minha raiva, minhas tendências, eu penso às vezes em matar, mas eu sei que é errado nessa vida, eu aprendi, eu tenho uma filosofia que me bloqueia. Se porventura me pôr à prova numa existência seguinte, em que eu não tenha contatos com coisas que filosóficas, morais elevadas, que vão me travar de repente, eu nasça num ambiente pernicioso, em que, porque a cultura tem muita influência, os pais, a criação, a educação, nasça no meio de bandidos, pode ser que eu me torne bandido? Porque eu ainda tenho lá dentro de mim pontos de conexão. Eu não superei de fato aquilo. Então não há um retrocesso. Assim, circunstâncias que estão possibilitando manifestar quem eu sou. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito calada, tal. Ganhei uma liderança dentro da empresa. Nunca tive na vida. E me torno um déspota. Mandando todo mundo, levando a voz, não querendo mais escutar ninguém. Mas eu nunca tinha manifestado. O pessoal, como ele mudou. Até eu, de repente, posso fazer uma autoanálise. Meu Deus, o que eu estou fazendo? É porque há dentro de mim essa situação. Quando os espíritos falam que não retroage na reencarnação, na questão humana. Porque nós necessitamos do intelecto, é um ganho que nós tivemos durante a evolução para interagir, para agir, até mesmo para se manifestar e evoluir. Então, é uma questão extremamente filosófica. E a reencarnação possibilita muitas experiências, porque nós fomos já homens, mulheres em vidas passadas. Esse é um ponto porque o espiritismo desapareceu da Europa, é uma outra variação. Na Inglaterra, o espiritismo, ali no século XIX, começo do século XX, ele se limitou, os seus estudiosos, a pesquisar os fenômenos. Os fenômenos de materialização que vocês já viram. De transfiguração. Que mais? Transporte. Escrita direta. Eram fenômenos físicos e eles tinham um certo... como é que se diz? Como é que é o termo para isso? Asco. Repulsa, é melhor. Asco, nossa, como sou velho, né? Asco, coisa de continuador. Uma repulsa do conceito de reencarnação. Por quê? Porque, olha o contexto da época. A Inglaterra é o que os Estados Unidos tem sido foi no século XX e o que a China vai se tornar agora no século XXI. Era o grande império do mundo. Dominava o mundo. Então era inaceitável um britânico cogitar que ele vai reencarnar numa colônia lá da África, na Índia. Ele vai reencarnar numa pessoa de etnia africana. Porque eles consideravam que se não fosse o ariano, não fosse o europeu, era uma raça inferior a eles. Esse é um dos grandes motivos que eles não aceitavam a reencarnação. Estudavam, lembra que eu falei espiritismo e o termo espiritualista, espiritualismo moderno para vocês, lá no comecinho, quando a gente falou das irmãs Fox, né? Esse é um dos motivos porque eles não aceitavam o espiritismo de Kardec. Porque o fundamento filosófico de Kardec
tinha reencarnação ali. Eu não poderia, como britânico, aceitar que eu voltar no corpo da minha como uma mulher, como uma esposa, uma mulher. Mulher era uma coisa degradante para o homem, estava abaixo do sexo masculino. Era inaceitável. Havia uma repulsa social a esse respeito. Esse é um dos outros fatores que não vingou o espiritismo na Europa. Eu falo principalmente dos britânicos, mas o europeu em si também tinha esse preconceito de gênero e etnias extremamente elevado. Claro, hoje não, por causa da miscigenação. Vê como é bom. A gente está vendo agora todos esses conflitos sociais, mas necessários para se quebrar o quê? O preconceito racial, né, dentro disso ali. O europeu hoje ele não é mais religioso por culpa da religião política do passado. O jovem europeu ele tem asco de religião, claro, aí vai para o extremo, né? Usa isso como desculpa para fazer o que bem quer. E aí que tá, se tem só uma vida, por que eu vou me dar o luxo de repente, não aproveitar a vida no sentido de todos os prazeres carnais que tem, se é uma única vida? Há muitos falam, esse conceito de reencarnação quebra os laços de família. Mais ou menos o que eu falei anterior. Porque assim, como é que vai ser? Aí a minha esposa morre, depois ela vai lá estar casado com outro no futuro? Olha como é que é o conceito das pessoas. E na atualidade tem gente que fala isso. Não compreende que o espírito não tem sexo. Não consegue aceitar isso, não consegue entender isso. E aí dizem que não, se a pessoa sabe que vai ter várias vidas sucessivas, ela não vai se esforçar nessa vida para ser melhor, ela vai deixar para a próxima. Mas a pessoa que age assim, ela acha desculpa em tudo. Como também age na única vida, eu só tenho uma vida, eu vou aproveitar essa. Depois eu vejo o que eu vou fazer. Então o problema não é o conceito sistêmico em si, mas sim a própria pessoa. Quantos estão satisfeitos de ir, com todo respeito, mas na sua missa ao domingo? Beleza, fui na missa, fui lá, fiquei sentadinho, escutei, beleza, vou para casa, estou com os pecados em dia. Fechou. É muito fácil, é muito tranquilo do que tu fazer um questionamento, uma reflexão íntima, que é doloroso. Se você faz realmente uma reflexão íntima verdadeira, é doloroso no início. Porque você tem que enxergar defeitos que você não vê normalmente. Você tem que, às vezes, dar razão àquela pessoa que você não gosta porque te critica. E que, às vezes, lá nas entrelinhas ela tem alguma razão. Isso, Casaldô, eu não quero mais ser assim. Quantos de vocês, às vezes, não se pegam? Eu não queria mais ser assim. Eu não consigo, mas eu não queria ser assim. Essa transmutação faz parte da reforma íntima que o Espiritismo prega. É normal. Mas muitas pessoas não são corajosas que nem vocês. Elas não querem passar por esse conflito íntimo. Para elas está muito bom o condicionamento de que eu vou lá, uma pessoa fala o que eu tenho que escutar, ou ali no confessionário escuta, ou outro eu só levantar e dizer, eu creio em Jesus, estou salvo, beleza, estou partindo. Passar uma vida toda fazendo errado, sabendo que está fazendo errado, e chega no final, basta que eu tome seja ungido e pronto. A bonança está para mim. Qual é a justiça por trás disso? Como aquele que conscientemente fez coisas erradas, tendo exemplo, o irmão que sempre se policiava, não ia, não gastava o salário para ajudar em casa, a mãe que era... E o outro que pegava, até passava um 7-1 na mãe, pegava o dinheiro e se divertia, fazia um monte de coisa. Como aquele indivíduo, ao final dos seus últimos 10 anos, é ungido, que eu creio agora em Jesus, começa a fazer todas as coisas certinho em 10 anos, vai ter o mesmo prêmio do outro que passou desde pequeno, a vida toda, se policiando, passando esse conflito que muitas vezes vocês passam, lutando contra as suas más tendências, às vezes contra uma sexolatria exagerada,
lutando às vezes contra o vício da fofoca, às vezes cometendo, mas pedindo desculpa, se sentindo um lixo. Como é que esse primeiro que passa a vida toda nesse alto esforço não vai ganhar mais do que o outro? Mas nós sabemos que o Espírito que não é uma questão de premiação, é um estado de ser. Então é necessário, não importa realmente se é no começo da vida ou no final, se você muda, não por medo da morte, como muita gente faz. Aí, estou indo, vou mudar agora. Mas se tu muda sinceramente, não importa qual o ponto da tua vida, seja com 89, com 49, com 9, não é importante. A partir do momento que você realmente muda, aquele estado mental, aquele estado espiritual vai seguir com você. Então a outra vida você vai ser aquele irmão que começou desde o início. E aí você vai passar aquela vida fazendo esse esforço que a gente faz, né? E você vai vendo que com o decorrer dos anos isso vai diminuindo um pouco, você vai adquirindo autocontrole naquele ponto que você está focado a se melhorar. Pode haver outros pontos que você não enxerga ou que você não está dando dedicação ainda. Na próxima você vai para a lista item número 2 daí. Vai chegar um momento que vai completar a tua lista. Aí você volta, você vai ser tipo um missionário, uma pessoa, às vezes anônima, mas é aquela pessoa incrivelmente maravilhosa, que não fala mal de ninguém, que ajuda todo mundo de forma oculta, né? Que tenha aos milhares, e a gente não sabe, devia se fazer um livro só desses anônimos, né? Por gratidão e respeito, e para as pessoas verem que ser bom não é uma questão de ter aplausos no mundo. Então isso é o conceito de reencarnação dentro do Espiritismo, dentro dessa filosofia. Por quê? Questionando, está presente, é diferente das outras religiões, né? Que hora que é para parar? É às 5, né? O chefe já está aí, não? Não chegou ainda? Então eu vou estender um pouquinho só para perguntas, depois eles vão fazer os comes e bebes, né? Deixa eu estender mais uns 5 minutinhos só. Perguntas, pessoal. Senão eu vou botar vocês para comer daí. Estão com fome, né? Então tá bom. Nada mais, nada menos. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Ok. Pão com bolinho para vocês, então. Obrigado, tá? Vamos nessa.